Olá, alunos! Vamos dar início a mais uma aula de resolução de exercício. Nessa aula, vamos resolver exercícios sobre critérios de resistência. Vamos lá! Nosso segundo exercício tem o seguinte enunciado. Para o estado de tensão da figura, verificar se ocorre ruptura, sabendo que o material segue o critério de Coulomb. Dados: tensão de coesão, tal C, igual a 0,3 MPa e ângulo de atrito interno, φ, igual a 30 graus. Então, vamos lá resolver esse exercício. Então, vamos lá. Bom, nosso primeiro passo vai ser encontrar, o estado de tensão no ponto considerado, representado pelas tensões principais, assim como a gente fez no outro exercício. Então, eu vou chamar aqui de 1. Vou chamar aqui de 1 e vou chamar de estado de tensão no ponto considerado. Bom, que é esse que nós temos aqui. Então, vamos avaliar as tensões σx, σy e tal xy, como fizemos no exercício anterior. Então, observando ali, σx. Bom, se a gente ver, ela está no sentido contrário do eixo x. Então, ela vai ser negativa. Então, σx vale menos 0,7 MPa. E σy também está no sentido contrário de sigma do eixo y, então vai valer menos 1,2 MPa. Quanto vale tal xy? Tal xy vale 0. Bom, como tal xy vale 0, σx e σy são as próprias tensões principais, nesse caso, certo? Então, vou escrever aqui, como tal xy é igual a 0, temos σ1, vou chamar aqui σ1 de menos 0,7 MPa e σ2 de menos 1,2 MPa, tá? E σ3 igual a 0. Bom, com isso, nós conseguimos novamente representar o estado de tensão num ponto através do círculo de Mohr. Vamos fazer essa representação? Bom, então fiz aqui a representação gráfica, Essa representação, então, é a representação do estado de tensão neste ponto considerado, onde eu tenho, então, sigma máximo igual a sigma 3, que é 0, e sigma mínimo, que eu chamei aqui de sigma 1, igual a menos 1,2 MPa. Então, é isso que nós temos para representar o estado de tensão no ponto considerado. Bom, gente, eu percebi que na hora que eu fiz aqui o desenho, eu inverti sigma 1 e sigma 2, o que eu tinha escrito anteriormente, Mas tanto faz quem eu chamar de sigma 1, quem eu chamar de sigma 2. Então, eu só inverti aqui, Então, sigma 1 ficou sendo menos 1,2 e sigma 2 ficou sendo menos 0,7. Não importa aí qual que você vai chamar de sigma 1 ou sigma 2, tá bom? Então, como eu tinha feito esse erro, eu vou manter aqui meu desenho, tá? Só para não perder o desenho. Qual é a próxima etapa que nós vamos fazer? Para a resolução do exercício, a próxima etapa é a gente construir a equação da circunferência que representa o estado de tensão no ponto considerado. A gente vai representar a circunferência de maior raio, essa circunferência aqui. Então, vamos lá. Então,
Vamos lá, vamos encontrar a circunferência de maior raio. Na nossa circunferência de maior raio, a gente tem as tensões aqui no caso σ3 e σ1. Então, nós vamos usar ela para encontrar aí os valores. Bom, então nós temos que encontrar o centro e o raio. Então, o centro aqui vai ser dado por essa letra A, que nada mais é que o sigma médio da tensão, da circunferência, perdão, de maior raio. Então, vai ser qual? Essa circunferência aqui, ó. Vai ser σ3 σ1 dividido por 2. Então, vai ser 0 menos 1,2 dividido por 2, que é igual a menos 0,6 MPa. Bom, agora nós temos que encontrar o raio, que é o que está representado aqui pela letra B. Então, o raio, se a gente recordar, ele é dado por, então vai ser aqui, σ3, aí menos σ1 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser 0 menos 1,2 dividido por 2. Então, o raio deu positivo, 0,6 MPa. Então, a nossa equação que representa, né, a circunferência de maior raio ficou da seguinte forma. Σθ mais 0,6 ao quadrado, né, porque aqui tem menos com menos ficou mais tal θ ao quadrado igual a 0,36. Eu vou chamar essa da nossa equação 1. O próximo passo é a gente encontrar a equação da reta limite. Então, vocês vão encontrar lá no formulário um desenho parecido com esse, que traz aqui pra gente a reta limite. O que a gente considera? Bom, esse círculo representa pra gente, né, o estado de tensão no ponto considerado. Se o círculo estiver totalmente, né, no interior dessas duas retas, eu tenho um estado de segurança. Caso o círculo aí ultrapassasse essas retas, eu teria a ruptura. Bom, mas o que interessa aqui pra gente? Interessa a gente obter a reta limite. Então, a equação da reta limite é tal θ igual a alfa vezes σθ mais beta. Então, vamos lá, vamos escrevê-la. Então, para o nosso problema, nós temos a seguinte situação, né? Essa aqui vai ser a nossa reta limite, ó. Foi dado do exercício que o ângulo de atrito interno é 30 graus, por isso que eu coloquei ele aqui, e que o θc é igual a 0,3 MPa. Tá escrever aqui, 0,3 MPa, né? Isso está bem de acordo com aquela figura que eu acabei de mostrar para vocês, ó, com essa figura aqui. Tá? Ó, se vocês verem aqui nessa figura, ó, aqui tá o valor do ângulo de atrito e aqui o valor do tal C. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. Bom, então, vamos agora utilizar as condições de contorno para poder escrever a equação dessa reta. Então, vamos lá, ó, condições de contorno. O que a gente tem? Ó, a gente percebe que quando σθ é igual a 0, eu tenho o valor de tal θ igual a 0,3 MPa. Só olhar para esse ponto aqui. Bom, sendo assim, substituindo aqui na equação, eu fico com 0,3 é igual a alfa vezes 0 mais beta. Consequentemente, eu chego que beta é igual a 0,3 MPa. Bom, próxima parte agora. Vamos usar outra condição de contorno. Bom, quando eu tenho tal θ igual a 0, qual é o valor de σθ? Vamos chamar esse valor aqui de sigma
sigma zero. Vamos chamar ele de sigma zero. Bom, como que a gente pode obter esse sigma zero? Vamos pensar aqui num triângulo, né? Vamos pensar aqui num triângulo, ó. Se eu pensar que existe esse triângulo aqui, esse valor aqui, ó, vai ser o valor de sigma zero. Então, a gente consegue obter ele a partir do triângulo. Então, a partir aqui do triângulo, né? Vou escrever aqui assim, ó. A partir do triângulo, eu consigo obter o seguinte, ó. Tangente do ângulo φ aqui é igual a quanto? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, substituindo pelos números, né? Então, eu teria aqui tangente de 30 graus é igual ao valor de tal C, que é 0,3, dividido por sigma zero. Com isso, eu chego no valor de sigma zero, que é igual a 0,52 MPa. Então, eu cheguei nisso daí. Bom, então, vamos voltar ali para cima, que agora a gente sabe quanto que vale esse θ0. Ele vale 0,52 MPa, né? Isso aqui veio daqui. Bom, então, substituindo, a gente fica com 0 é igual a alfa, que multiplica 0,52, mais beta, que vale 0,3. Então, eu chego em alfa igual a menos 0,577. Então, com isso, a gente consegue escrever a nossa segunda equação, que é a equação da reta limite. Então, eu vou escrever aqui embaixo a equação da reta limite, ó. Então, tal θ é igual a alfa, que é menos 0,577, vezes, então, sigma θ, mais 0,3. Essa é a equação da reta limite, que eu vou chamar de equação 2. Vamos agora para a verificação do critério. O que significa isso? Bom, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Será que a circunferência de maior raio intercepta a reta limite? É isso que a gente quer responder. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai substituir a equação 2, que a gente acabou de obter, na equação 1. Se existirem raízes reais, portanto, elas se cruzam e, então, o material, ocorre a ruptura do material. Caso não existam raízes reais, significa que elas não se cruzam. Então, vamos fazer essa substituição. Então, vou só escrever a equação 1 aqui novamente, para a gente recordar. Ó. A equação 1 era sigma θ mais 0,6 quadrado mais tal θ quadrado igual a 0,36. Essa aqui era a nossa equação 1. Então, eu vou substituir a equação 2 aqui. Então, no lugar aqui de tal θ ao quadrado, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Então, ficou sigma θ mais 0,6 quadrado mais menos 0,577 sigma θ mais 0,3 ao quadrado igual a 0,36. Bom, a gente pode rearranjar, né? Abrir esses quadrados e a gente vai encontrar uma equação de segundo grau mais bonitinha de se analisar. Então, eu cheguei a 1,33 sigma θ ao quadrado mais 0,8538 sigma θ mais 0,09 igual a zero. Cheguei nessa seguinte equação do segundo grau. Como é que faz para a gente resolver a equação de segundo grau? Vamos usar Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. A gente começa com o
delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos fazer isso, ó. B ao quadrado, então, 0,8538 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Resolvendo isso, eu chego num valor de aproximadamente 0,25. Ou seja, o valor de delta é maior que zero. O que significa isso? Se delta é maior que zero, existem raízes reais. Ou seja, o círculo aí a circunferência de maior raio intercepta a reta limite, ou seja, ocorre a ruptura do material.